Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o plano inclinado, que é mais um tipo de máquina simples que eu gostaria de introduzir para vocês. Então, preste atenção aí nas explicações que eu vou dar e faça todos os exercícios referentes a essa videoaula. Então, galera, vamos continuar aqui estudando as nossas máquinas simples. Nós já estudamos as alavancas, as roldanas e também as rodas e os eixos. E nós analisamos as características principais de cada um desses tipos de máquinas e também as máquinas que podem ser derivadas delas. Agora nós iremos estudar um tipo especial de máquina simples chamado de plano inclinado. E nós procederemos com a mesma análise, iremos ver as principais características e depois outros tipos de máquinas que podem ser construídas utilizando esses planos inclinados. Então, primeiramente, o plano inclinado ele é uma categoria de máquina simples utilizada em diversos contextos do nosso dia a dia. Então, pode não parecer, mas na maior parte do nosso dia nós estamos utilizando algum equipamento que apresenta o plano inclinado de alguma forma. Então, só para ilustrar isso para vocês, sempre que a gente tem o aperto de um parafuso, ou sempre que você tem um parafuso fixando algum objeto, nós estamos indiretamente fazendo uso de planos inclinados. Perceba que um parafuso ele tem uma superfície cilíndrica e ele também apresenta uma rosca em volta desse cilindro. Essa rosca é uma superfície inclinada, que é justamente uma aplicação dessa máquina que eu falei para vocês, que é o chamado plano inclinado. Outro tipo de situação em que nós fazemos o uso dessa máquina é, por exemplo, quando nós estamos cortando algum objeto. A superfície cortante que a gente utiliza, ela sempre vai apresentar um formato de alguma superfície inclinada, tá ok? Então, os planos inclinados também podem ser utilizados para cortar objetos. E a aplicação, talvez mais óbvia de um plano inclinado, seja na construção de uma rampa. Então, nós podemos utilizar esse tipo de dispositivo para facilitar o movimento de objetos morro acima, ou então até mesmo para facilitar o movimento de objetos morro abaixo. Então, aqui são alguns exemplos de utilização de planos inclinados que nós iremos abordar ao longo dessa videoaula. Então, gente, mesmo o plano inclinado não se movendo, ele irá funcionar como uma máquina. Então, funcionar como uma máquina aqui, eu quero que vocês entendam como facilitar uma tarefa. Então, qual é a tarefa principal que os planos inclinados grandes irão facilitar? Em geral, nós vamos utilizar os planos sempre que nós queremos levantar alguma coisa que seja muito pesado. Então, vocês já devem ter percebido que esse problema ele aparece em diversas máquinas simples. Então, para movimentar um objeto pesado, nós podemos utilizar, por exemplo, alavancas, como eu já falei para vocês. Ou até mesmo para facilitar e reduzir a força que nós temos que fazer, nós podemos utilizar arranjos feitos de roldanas. Agora nós vamos perceber que se nós utilizarmos um plano inclinado, nós também podemos levantar um objeto com maior facilidade. Eu quero que vocês se lembrem que o objeto ele sempre vai ser atraído pela Terra, pela força gravitacional, que nós estamos chamando de força-peso, e que aqui no desenho está representado pela setinha vermelha. Se nós quisermos levantar esse objeto, nós precisamos fazer uma força no mínimo igual a essa força-peso. Então, fazendo essa força, nós conseguiremos levantar o objeto. Se eu faço isso sem auxílio de uma máquina, então eu vou realizar todo o esforço. Se eu utilizo uma máquina, a máquina pode realizar parte do esforço para mim. Então, é o que vai acontecer quando nós utilizarmos planos inclinados. Então, aqui perceba que seria difícil movê-lo na vertical, pois nós teríamos que aplicar toda a força para isso. Se, ao invés disso, nós utilizarmos um plano inclinado, então nós vamos perceber que a superfície do plano ela vai facilitar essa tarefa. E aqui está o motivo. Você agora não vai ter que empurrar o objeto para cima, você vai ter que aplicar uma força inclinada. Então, uma força que esteja inclinada com a horizontal da mesma maneira como o plano está. E aí, por que fica mais fácil? Porque o plano vai sustentar parte desse peso. Então, você não aplica a força toda, o plano vai sustentar parte desse peso, o que irá diminuir a força que você tem que fazer para empurrar o objeto morro acima. Então, aqui você vê visualmente como o plano inclinado ele pode facilitar a sua tarefa. Então, só para resumir, o plano inclinado ajuda, pois ele sustenta uma parte do peso. Sendo assim, precisamos fazer menos esforço.
Aí, galera, quando a gente fica sabendo disso, a pergunta natural que surge na nossa cabeça é: qual será que é o melhor plano inclinado? Ou seja, qual será que é o plano inclinado que sustenta mais o peso do objeto e que, consequentemente, faz com que eu realize menos esforço? Então, para responder isso, a gente colocou aqui um objeto diante de dois planos inclinados, um na esquerda e um na direita. Eu quero que você perceba que o plano que está na esquerda, ele possui menos inclinação. Então a superfície dele está mais próxima da horizontal do que a do plano da direita. E aí, gente, todo mundo aqui sabe que seria muito mais simples se a gente empurrasse essa bolinha ao longo da superfície menos inclinada. Nós, ao longo dessa superfície, realizaríamos menos esforço do que se nós empurrássemos esse objeto ao longo do plano inclinado da direita. Então, na esquerda, o plano consegue aguentar mais o peso, e na direita, ele aguenta só uma parte menor. Então, é bem intuitivo isso, né? Ninguém aqui pensaria em rolar um objeto morro acima se esse morro ele fosse muito íngreme, se ele fosse muito inclinado. É muito mais simples empurrar esse objeto quanto menor for a inclinação do plano. Então, mais uma vez, para resumir, quanto menos inclinado é a superfície, mais fácil é para transportar um objeto ao longo desse plano inclinado. Tá ok? Então, essa é uma das primeiras características que eu quero que fique firme na cabeça de vocês. Planos com inclinação menor, nós temos que fazer menos força, tá? Eles conseguem aguentar mais o peso do objeto. E aí, agora, eu quero que vocês pensem no seguinte. Tudo bem, nós já sabemos que os planos menos inclinados, neles nós temos que fazer menos força. Mas como que é essa relação de força e da distância que eu tenho que empurrar o objeto ao longo do plano? Então, para isso eu coloquei a seguinte situação. Então, considere que nós temos um objeto no chão e que nós precisamos fazer ele subir até uma superfície que se encontra mais elevada. Então nós podemos fazer isso sem a ajuda de máquina nenhuma, simplesmente aplicando uma força nesse objeto que seja no mínimo igual ao peso dele. Com isso nós vamos conseguir fazer com que ele suba. Ou outra maneira é a construção de um plano inclinado que possua a mesma altura que a altura dessa superfície. Ou seja, nós temos uma superfície que está a uma certa altura do chão. Construa um plano inclinado que possua essa mesma altura e empurre o objeto ao longo desse plano inclinado. Galera, se nós fizermos isso, a força que nós vamos ter que fazer agora é menor, porque esse plano inclinado vai estar exercendo parte da força-peso do objeto. Então ele vai estar ajudando a gente a subir esse objeto porque ele vai estar diminuindo o nosso esforço. Agora, ao passo que ele diminui o esforço que nós temos que fazer, ele aumenta a distância na qual nós temos que fazer esforço. Então, na primeira situação, o objeto só precisava subir ao longo de uma linha vertical. Agora ele precisa subir ao longo de uma linha inclinada, que é maior do que a distância que ele precisava subir antes. Então, o plano inclinado, ele diminui a força, mas ele aumenta a distância na qual nós temos que aplicar essa força. Perceba que, se eu diminuir a inclinação, e lembrem que a gente já viu que diminuindo a inclinação eu diminuo o esforço. Então eu vou ter que fazer uma força menor. Então agora a setinha ela tem um tamanho menor, representando que eu estou fazendo menos força. Só que vocês conseguem ver do desenho que a distância que eu tenho que empurrar o objeto, agora ela é maior do que nas situações anteriores. E que se eu for repetindo esse processo, o que vai acontecer é que a força vai ir diminuindo e a distância na qual eu tenho que aplicar essa força vai ir aumentando. Então eu posso, por exemplo, construir outro plano inclinado. Esse agora ele é mais inclinado do que todos os outros que já apareceram. E aí, o que acontece? Por ele ser menos inclinado, ele consegue fazer mais força para levantar o objeto. Consequentemente, nós temos que fazer menos força, por isso a seta com tamanho menor. Só que agora nós precisamos elevar ele, empurrar ele ao longo de uma distância maior. Então, esse tamanho aqui que está marcado, ele é o maior dos tamanhos que apareceu até agora. E é claro que se nós construirmos um plano inclinado menos inclinado ainda, então a força irá diminuir mais ainda e a distância irá aumentar. Então daqui eu acho que fica nítido que a relação entre força e distância é a seguinte: conforme a inclinação ela diminui, nós temos que aplicar menos força, só que a distância na qual nós temos que empurrar o objeto ela passa a ser bem maior. Então, aqui está um resumo do que eu acabei de falar.
quanto menor a inclinação, menor é a força que precisa ser feita e maior é a distância que o objeto precisa percorrer. O que a gente tira disso é o seguinte aviso que é muito importante. Usando planos inclinados, nós trocamos força por distância. Então, se você quer fazer menos força, você tem que empurrar ao longo de uma distância maior. Mas se você quer empurrar ao longo de uma distância menor, você vai acabar precisando fazer mais força. Então aqui você troca um pelo outro. O uso do plano inclinado obriga você a realizar essa troca. E, gente, é interessante, pensando nisso, que as rampas elas não sejam nem muito longas, nem muito íngremes, concordam comigo? Porque se a gente tiver uma rampa muito íngreme, ou seja, uma rampa muito inclinada, nós temos que fazer muita força para conseguir subir ao longo dela. No entanto, se a rampa ela for muito longa, nós vamos estar construindo planos inclinados muito grandes, o que também não é vantajoso, gasta material e, além disso, você fica com uma máquina que é grande demais, mais do que ela precisava ser. Então, por isso, nós costumamos pensar nessa relação de força e distância e construir certos arranjos. Por exemplo, nós podemos fazer rampas para acessos de uma superfície baixa para uma superfície alta, só que essa rampa não precisa crescer de uma vez do chão até a parte mais elevada. Você pode construir ela até uma posição intermediária e, a partir dessa posição intermediária, você constrói uma outra. Assim, você evita de construir rampas que são muito inclinadas ou então que são muito grandes em uma direção. Outra maneira de fazer um arranjo parecido com esse é se você construir as rampas em formato de espiral. Então, tem muitos estacionamentos ou acessos a prédios muito altos que são feitos, para que os carros passem ao longo de uma rampa que é construída em espiral, justamente para que não se tenha que construir uma coisa muito grande somente em uma direção. Então, isso facilita muito, a gente constrói coisas que são mais compactas. Então, para que rampas consigam facilitar o movimento de objetos em grandes alturas, busca-se que elas sejam feitas de forma mais compacta, sendo assim ela é dividida em trechos ou feita em espiral. Então, aqui na figura da esquerda nós temos uma dividida em trechos e na figura da direita nós temos uma construída em formato de espiral. Tá ok? Então, galera, até agora eu só falei para vocês de como nós podemos utilizar os planos inclinados para fazer com que os objetos subam. Só que nós vamos observar que essas máquinas também podem ser utilizadas para fazer com que os objetos desçam de uma região mais elevada para outra menos elevada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, se nós pegarmos um objeto e colocarmos ele sobre um plano inclinado, a força-peso vai ajudar esse objeto a descer. Então, ela não atua mais como força resistente, aquela força que atrapalha o movimento. Ela atua aqui como força potente, pois ela colabora para que o movimento aconteça. Só que nós sabemos que é muito mais fácil deixar o objeto descer numa rampa mais inclinada do que numa menos inclinada. E por que isso? Porque na mais inclinada, a força-peso ela vai conseguir atuar mais facilmente. Agora o plano inclinado ele está fazendo uma força de resistência. Então a força que o plano faz para subir o objeto, ela vai estar atrapalhando. Por quê? Porque nós queremos que o objeto desça. Então o melhor plano inclinado nessa situação é o que apresenta maior inclinação. Então, nesse caso, quanto maior a inclinação, mais fácil é para o objeto descer, ou seja, menos esforço nós temos que fazer. E por que isso? Porque agora a força gravitacional ela ajuda o objeto a descer. Então, quanto mais facilmente ela puder atuar, mais facilmente vai ser para a gente deixar esse objeto descer de uma região mais elevada para uma região menos elevada. Tranquilo? Agora, galera, nós vamos trocar um pouco o nosso foco. Até agora, nós falamos de planos inclinados grandes, ou seja, planos inclinados e que não se movem, mas objetos se movem ao longo desses planos. Só que nós vamos perceber que se nós construirmos planos inclinados menores, então nós vamos poder movimentá-los. Então, exemplos de planos desse tipo são os que aparecem quando nós formamos cunhas ou quando nós confeccionamos um parafuso. E são desses dois tipos de máquinas que eu vou falar agora. Então, começando pela cunha, isso aqui é um tipo muito particular de plano inclinado. Na realidade, ela é a junção de dois planos inclinados, ela é inclinada dos dois lados. E as cunhas elas servem basicamente para cortar objetos. E como que elas funcionam? Elas funcionam da seguinte maneira: por conta desse formato que elas possuem, a força que você aplica na extremidade da cunha, ela é transmitida para as laterais dela.
Então você aplica uma força, que ali está representada de vermelho, nesse objeto que vai tocar essa tora de madeira aqui nessa situação. Esse objeto é a cunha. Então aplica-se essa força sobre a cunha e essa força vai ser transmitida para a lateral dela, o que vai ajudar a abrir esse pedaço de madeira. Então é o mesmo princípio que se utiliza em machados, que se utiliza em facas e em outros objetos cortantes. Eles são feitos a partir da superposição de dois planos inclinados, ou seja, da junção de dois planos desse tipo. E, galera, como eu já falei, em geral eles são utilizados para partir outros objetos e a característica principal das cunhas é que quanto mais afiada ou estreita é a cunha, menor é a força necessária para cortar ou separar em duas partes um objeto, e maior a distância que a cunha se desloca dentro dele. Então, isso aqui não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que, por exemplo, se você quer que uma faca corte bem um objeto, você amola ela, a fim de que ela fique mais afiada, ou seja, com a ponta mais estreita, porque isso facilita o corte. E isso funciona para todos os tipos de cunha que você imaginar. E aí, gente, para finalizar, a outra máquina simples baseada no plano inclinado que nós podemos construir é o chamado parafuso, que todo mundo já está familiarizado. Então, nós sabemos que os parafusos são basicamente objetos cilíndricos e que na parte cilíndrica dele existe uma região chamada de rosca, e essa rosca ela é basicamente um plano inclinado. E como que os parafusos funcionam? Em geral, os parafusos eles estão associados a porcas, que são esses objetos que ficam presos neles. E essas porcas, elas possuem a mesma rosca, ou seja, o mesmo plano inclinado no interior delas, que realiza o encaixe do parafuso com a porca. E aí, gente, esses aparelhos eles são utilizados basicamente para inclinação. E como eu já disse, a rosca da porca ela é igual à rosca do parafuso para que essa fixação ela seja realizada. E a partir dessa inclinação da rosca do parafuso, nós podemos fazer com que o parafuso se movimente ou para cima ou para baixo, porque os planos inclinados do parafuso e da porca deslizam um sobre o outro. Então, é o mesmo que você pensar em dois planos inclinados de sentidos opostos, sendo fixados um no outro, e você empurra um deles. Como assim? Então, aqui na figura do lado, eu coloquei um plano inclinado de azul e um plano inclinado vermelho. Vocês conseguem ver que se eu empurrar o plano inclinado vermelho, esse plano vai subir ao longo do azul. Se eu empurrar da maneira como eu indiquei aí. Se eu empurrar no sentido oposto, esse plano vai descer, então eles vão deslizar um sobre o outro. E é mais ou menos isso que acontece com o parafuso, como está sendo representado aí na figura de baixo, em que a gente tem um parafuso perfurando uma peça de madeira. Então é basicamente assim que os parafusos funcionam e eles são baseados simplesmente nos planos inclinados. E aí, gente, eu vou querer que vocês fixem na cabeça de vocês apenas algumas características do plano inclinado que está presente no parafuso. Que características são essas? Então, primeiro, quanto menos inclinado é a rosca de um parafuso, maior é a força que ele é capaz de fazer. Então, gente, nessa situação, esse parafuso ele é capaz de apertar com mais força, então ele fixa mais facilmente os objetos um no outro. Além disso, quanto menos inclinado é a rosca de um parafuso, maior fica sendo o tamanho total desse plano inclinado que ele possui. Então, se você quer retirar um parafuso ou então apertar ele em uma porca, você precisa fazer mais voltas quando essa rosca ela é menos inclinada. Tranquilo? Então, essas são as principais características referentes ao uso das cunhas e dos parafusos e dos planos inclinados como um todo. Caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida, peço a você que registre a sua dúvida lá no Google Classroom, que eu vou tentar atendê-los o mais rápido possível. Então, por hoje a aula era só isso. Eu, pessoalmente, acho que a parte de plano inclinado é uma parte bem mais tranquila do que todas as outras máquinas simples que a gente já viu, mas mesmo assim, tendo dúvidas, não deixe de me perguntar. Um grande abraço para todos vocês e até mais.